Paz do Senhor, pessoal, meus alunos do nosso curso básico de teologia. Esta aula está sendo gravada aqui na minha casa, né? Porque por causa da correria eu não pude gravar na catedral, o pastor Fernando também não pôde, mas nós temos que gravar essa aula e nós vamos aproveitar hoje para falar do último ponto do nosso estudo, da nossa disciplina de Cristologia, que é exatamente o último capítulo, Fundamentos de uma Cristologia Saudável. Nós vamos fazer um resumo, né, dos 7 pontos da Cristologia e em seguida vamos corrigir o questionário. Aí vocês estarão prontos para a prova da semana que vem, 12, 13, 14, dia 15 de julho. Vamos lá, pessoal. Peguem aí os seus livros, cadernos, Bíblia, caneta e vamos anotar. Primeiro ponto de uma cristologia saudável, que nós falamos na última aula, é o nascimento virginal, né? Esse é um ponto muito importante da nossa cristologia, porque é algo que nós não abrimos mão de crer e ensinar e entender que Cristo foi gerado sem pecado, porque foi nascido de uma virgem, foi gerado do Espírito Santo em Maria, portanto, em outras palavras, o Espírito Santo brotou a vida no ventre de Maria, o feto ali, e já com vida, e a partir desse momento, então, ela apenas alimentou e Cristo não teve contato com a natureza humana de Maria, né? O nascimento virginal foi profetizado pelos profetas. O texto bíblico lá em Mateus diz que quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele procurou deixá-la, mas foi avisado por um anjo de que o que estava gerado nela era do Espírito Santo, portanto que ele a recebesse, né? E me parece que nesse momento houve ali um burburinho, um zum 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 na aldeia onde José e Maria moravam, com relação à desconfiança, né, dela aparecer grávida sem ter se casado com José, sem terem consumado a união. E parece que por isso ela foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de 6 meses de João Batista, naquele encontro maravilhoso em que as duas se encontram ali, e de um lado João Batista é cheio do Espírito Santo, porque ele entende, um feto de 6 meses, ele entende que do outro lado, na outra barriga, estava o Redentor da humanidade. Então, essa é uma doutrina que nós, os evangélicos e os católicos, cremos, né, do nascimento virginal de Cristo. Ele nasceu de uma virgem, sem o contato humano. É importante para a nossa fé, porque nós temos um Cristo sem pecado. Então ele pôde morrer por nós, pôde oferecer um sacrifício eficaz, vicário, pôde então levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Esse é o primeiro ponto, o nascimento virginal. O segundo ponto de uma cristologia saudável é a continuação do nascimento virginal, é a consequência, vida sem pecado. A impecabilidade de Cristo. Cristo podia pecar se ele quisesse, mas ele venceu o pecado, foi tentado. Porque se Cristo não pudesse pecar, ele não teria sido tentado. E nós vemos nas Escrituras que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Então nós cremos que Cristo não foi tentado somente nessa parte, mas foi tentado em tudo, inclusive sexualmente, né? Mas ele viveu sem pecado e por isso então pôde redimir a humanidade. Este ponto é muito importante na cristologia, porque foi oferecido ali um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga. Vocês estão lembrados que nós falamos em algumas aulas que o sacrifício judaico, o culto judaico, consistia de o judeu entregar um animal sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito, nas mãos do sacerdote, que então oferecia esse animal. O animal era morto sobre o altar. Do lado de trás do sacerdote tinha um véu, atrás dele tinha um véu, onde ficava a arca do concerto, e na tampa da arca, que é chamada de propiciatório, havia 2 querubins de ouro esculpidos na tampa da arca, e sobre eles ali a glória de Deus vinha
e se manifestava uma luz muito forte, e era assim que Deus recebia o sacrifício no Antigo Testamento. O sangue daquele animal era jogado sobre o judeu que o oferecia, isso é chamado de aspersão. Esse sangue cobria o judeu, ele ficava com a roupa salpicada de sangue, demonstrando que o sangue de Cristo cobria o pecado. O sangue do cordeiro cobria o pecado, mas não tirava o pecado, somente o sangue de Cristo tira o pecado. Então esse é o segundo ponto de uma cristologia saudável. Por que uma cristologia saudável? Uma cristologia sem heresias, sem confusão, né? Para que nós entendamos bem a pessoa de Cristo. Nas primeiras aulas, nós apresentamos Cristo, foi feita a apresentação dele, o seu nascimento profetizado. A partir dos 12 anos aos 30, nós entendemos que a melhor forma de conciliar esse espaço de tempo foi o período em que ele esteve trabalhando. Provavelmente seu pai tenha morrido. Ele teve então, como filho mais velho, assumir a criação, ajudar na criação dos seus irmãos. Ele era carpinteiro. O profeta Isaías diz que ele era o homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então, a partir daí, chegando nos 30 anos, ele deixa então seus familiares e parte para cumprir a missão que o pai lhe havia conferido. Falamos também sobre as duas naturezas de Cristo, natureza humana, natureza divina, a união hipostática. Não é? Cristo era ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Divino porque então pôde levar o pecado de toda a humanidade, e humano porque sofreu na cruz em nosso lugar, derramando o seu sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O terceiro ponto de uma cristologia saudável é a obra expiatória. E a palavra expiação quer dizer substituição. Então Cristo nos substituiu na cruz, derramou seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa morte expiatória tirou o pecado do homem, né? Para que o homem não seja condenado mais pelo pecado. O homem continua pecador, mas não pode ser condenado, porque ele está justificado. Essa é a doutrina da justificação. Então, nos convinha que nós necessitávamos de um cordeiro como ele, que sua morte fosse expiatória. Ele sofreu na cruz em nosso lugar. Todo o sofrimento que Cristo levou na cruz, nós é que devemos ter levado. A justiça de Deus exigia o pagamento de um resgate, porque Deus era a parte ofendida na relação com o homem. Então a justiça de Deus não podia aceitar o homem do jeito que ele estava. Era necessário que fosse pago um preço. Preço não pago a Satanás, como muita gente diz, mas um preço pago ao próprio Deus, que através desse sacrifício satisfez a sua justiça, portanto agora pode aceitar o homem como ele está. Quando Cristo olha para o homem agora, vê o homem sem pecado, porque está justificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E esta morte, que é outro ponto da nossa cristologia, é a morte vicária, ou seja, a morte verdadeira, eficaz, morte que faz efeito, que é suficiente para perdoar os pecados, para alcançar não somente aqueles que haveriam de nascer depois de Cristo, mas a obra de Cristo retroage até o Antigo Testamento e alcança desde Adão até o dia do arrebatamento. A morte de vicária de Cristo, ela é eficaz, ela é suficiente para perdoar o homem e ligá-lo novamente. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Morte vicária. Outro ponto de uma cristologia saudável, e é muito importante, é a ressurreição corpórea e visível. Está lá no livro de vocês. Ressurreição corpórea, o que quer dizer isso? Como é que Cristo ressuscitou? Jesus Cristo ressuscitou em corpo. Que corpo? O corpo que ele tinha. Porque ele herdou um corpo ressurreto. Um corpo ressurreto, um corpo glorificado, é um corpo que não envelhece. Então, como aquele mesmo corpo que Jesus tinha, mas agora regenerado, agora um corpo ressuscitado, ressurreto, Cristo subiu aos céus com esse corpo. E levando ainda nas mãos as marcas dos cravos. Ele ressuscitou em corpo, não foi em espírito.
Prova disso é que o próprio Senhor Jesus diz que quando os discípulos estavam reunidos depois da morte de Cristo, preocupados, com medo, temerosos, Cristo aparece para eles. E a palavra de Deus diz que Cristo então passou pela porta e se apresentou entre eles. Eles pensaram que era um fantasma. E logo em seguida Jesus diz: não temam, não sou um fantasma. Toquem em mim. Vejam que eu tenho carne e ossos, coisa que um espírito não tem. Então o Senhor Jesus foi muito claro aí nessa observação. Toquem em mim. Eu tenho carne e osso, não sou espírito. Não sou um fantasma. Não é? Não sou etéreo. Sou feito de carne e osso. Então, a ressurreição corpórea, em corpo, é visível, porque todos o viram. Ele ficou 40 dias ainda entre os discípulos, entre o povo em Jerusalém, então muitos o viram. Inclusive este é um dos requisitos para ser apóstolo. Apóstolo é aquele que viu Jesus ressuscitado, viu Jesus ressurreto. Portanto, então, os apóstolos tinham que ter esse requisito preenchido. O próximo ponto de uma cristologia saudável foi a ascensão de Cristo aos céus. O Salmo 22 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra, na batalha. O Salmo 22, o Salmo de Davi, ele está como que prefigurando o retorno glorioso de Cristo ao lugar onde um dia ele saiu para encarnar entre os homens. Maravilhoso isso, né? Muito bonito. Cristo deixou o seu lar de glória, desceu à terra, veio como homem, mas retornou um dia e reassumiu a glória que ele tinha. E ele disse antes de subir aos céus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Me dado todo o poder, porque com a morte de Cristo ele recebeu de Deus. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Recebeu um nome que é sobre todo nome, nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a ascensão de Cristo é importante porque ele está lá no céu, e antes da encarnação nós tínhamos Deus no céu, agora nós temos um homem que conhece as nossas limitações, nossa fraqueza, nossa estrutura, e pode então interceder por nós. E tem mais. Lá em Apocalipse, quando João tem a visão dos céus, no capítulo 4, e os cristãos estão morrendo, sendo perseguidos pelo Império Romano, então João chega no céu, a primeira visão João tem é de um trono. Trono fala de governo, de poder, de autoridade. Então Cristo está onde? Nos céus, assentado sobre o trono. A manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazio, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ô glória! Vamos lá. Ascensão do céu aos céus. Mas um dia ele voltará. Voltará para julgar os vivos e os mortos. A volta gloriosa de Cristo é outro ponto da nossa cristologia saudável. Cristo virá. E as Escrituras assim prometem. Os anjos que estavam ali junto dos apóstolos que viram Jesus subir ao céu, disseram: por que olhais para cima, varões? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, um dia ele retornará, assim como vocês viram ele subir, ele voltará para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra, o reino milenar de Cristo. Então aí, nós estudamos na outra aula, os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Profeta porque falava da parte de Deus, trazia a mensagem de Deus, representava Deus diante dos homens e trazia a profecia completa e perfeita. Sacerdote porque ele nos representa diante de Deus, oferecendo um sacrifício eterno e eficaz, e vicário. E rei porque para nós, quando recebemos Jesus, nós adentramos no reino de Deus, representado pela igreja na terra. Mas um dia o Senhor Jesus reinará efetivamente, plenamente no milênio, onde a igreja vai ocupar os cargos de governo e cada crente vai ocupar uma posição hierárquica no governo de Cristo através dos galardões que cada um recebeu. Portanto, vejam só,
Não teremos aqui corrupção, crimes, desvio, CPI, eleições fraudulentas, guerra, fome, peste, dor, furacões, terremotos, tsunami, geada. Não teremos nada disso, porque toda a terra será regenerada. Isaías diz em sua palavra que o leão andará com a corça e o leão vai comer palha no reino perfeito de Cristo. Os rios serão purificados, não vai ter mais Tietê fedido. O Rio Pinheiros, hoje eu fui na Vila Olímpia, lá é insuportável o cheiro do rio. A natureza, a Bíblia diz em 1 Pedro que a natureza geme aguardando o dia da sua redenção. Então, há tudo isso na volta gloriosa de Cristo. E esse é o último ponto da nossa cristologia. Primeiro, nascimento virginal. Segundo, vida sem pecado. Terceiro, obra expiatória. Quarto, morte vicária. Quinto, ressurreição corpórea e visível. Sexto, ascensão aos céus. E último ponto, então, volta gloriosa de Cristo para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o milênio e, ao fim do milênio, o juízo final no governo de Cristo. Encerramos então aqui, pessoal, a cristologia. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, ou alguma coisa pelo menos. Espero que tenha sido uma bênção para vocês. É uma das matérias que eu mais gosto de lecionar. Pena que a gente não tem muito tempo, senão nós aprofundaríamos, né? Muita coisa para falar ainda sobre Cristo. Mas eu espero que você tenha aprendido bastante ou alguma coisa com essa aula e tenha sido de bênção para a sua vida, de crescimento espiritual. Antes de nós encerrarmos esse vídeo, nós vamos passar agora a correção do questionário, né? Por favor, pega aí seu questionário, pega aí o lápis, a caneta, e eu vou ler as perguntas e respondê-las, e você vai copiar as respostas aí, tá bom? Vou ler com calma, devagar, para você responder. Já tem um questionário aí? Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o significado da palavra Cristo? A palavra Cristo vem do grego Christos, que quer dizer Messias, um ungido. Cristo é ungido. É aquele homem que é separado para uma determinada obra através de um ato cerimonial, ou seja, uma cerimônia, né? Então, o Cristo é ungido. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o ungido. Porque o nome dele não é Jesus Cristo, é Jesus, o Cristo. Certo? Então, essa é a resposta. Qual o significado da palavra Cristo? Messias, o ungido. Número 2. Como Mateus apresenta Jesus em seu evangelho? Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Essa é a resposta. E, para tanto, ele apresenta uma genealogia, né, vindo de Abraão e passando por Davi, porque havia uma promessa de que da linhagem de Davi nunca faltaria um rei. Então, o trono vem da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, que é a tribo dos reis. Então, Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, Mateus apresenta Jesus Cristo como rei dos judeus e a sua carta, o seu evangelho é direcionado aos judeus. Terceira pergunta aqui no celular. Como o evangelho de... A segunda. Como Marcos apresenta Jesus em seu evangelho? Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Só inverti, viu? Fui para a terceira, agora estou na segunda. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, ou servo em ação, tanto faz. E a sua carta é direcionada aos romanos, mostrando Jesus como um trabalhador, como servo, né? Os romanos gostavam das obras. Destaca-se em Romanos
em Marcos, textos como logo Jesus falou, logo Jesus desceu, logo Jesus chegou, porque os romanos não gostavam de perder tempo. Então Marcos apresenta Jesus aos romanos como servo em ação, ou servo sofredor, ou servo poderoso. Número 4. De que maneira Lucas nos mostra o Senhor? Lucas já escreve para os gentios, ele era grego, né? Aliás, é o único dos evangelistas que não é judeu, era Lucas. Ele apresenta Jesus como o rei, o filho de Deus, certo? Filho de Deus. Filho do homem, né? Jesus como filho do homem. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Já João apresenta Jesus como filho de Deus. É a próxima pergunta. Como João apresenta Jesus como filho de Deus, e o seu alvo é todos os gentios, todas as pessoas. Pergunta número 6. Qual o primeiro concílio da igreja a defender que Jesus era igual a Deus? É o concílio de Nice, ou Niceia, no ano 320 d.C., o primeiro concílio do cristianismo. O concílio dos estrupiados. Porque nesse concílio, 313 bispos compareceram, um sem olho, outro sem orelha, outro sem braço, sem a perna, porque em 320 faziam só 7 anos que a grande perseguição tinha encerrado, então eles traziam ainda em seu corpo marcas dessa grande perseguição. Então foi em 320 em Nice. Concílio de Nice. 8. O que é união hipostática? União hipostática são duas naturezas em uma só pessoa. A união da natureza humana e a divina em uma só pessoa, em Jesus. Aí eu pulei, né? Fui para 10, não tem problema não. Cite 3 provas da humanidade de Cristo. Fácil, né? Jesus teve fome, sono, canseira, chorou, sentiu dor, abandono, frio, dormiu no barco, né? Perguntou se os discípulos tinham peixe para comer, ele estava com fome. Há várias provas da humanidade de Cristo. Pergunta número 11. 11. Cite 3 provas da divindade de Cristo. A divindade. Quando ele expulsou demônios, ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou os pães, acalmou o mar, e tantos outros, né? Provas da divindade de Cristo, que ele era Deus. Quando ele falou para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, poder para perdoar pecados, né? Só Deus tem esse poder. Então, prova da divindade dele. 12. Por que era necessário que Cristo fosse homem? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus não tem sangue, o homem tem. Pergunta número 13. O que é a impecabilidade de Cristo? É a natureza sem pecado de Cristo. 14. Quais os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. 15. Por que Cristo foi o maior profeta? Porque ele profetizou a maior palavra, a maior mensagem, que era ele próprio. Ele é a palavra de Deus. Cristo é a mensagem de Deus aos homens. Por isso, ele foi o maior profeta. 16. Por que Cristo, o sumo sacerdote? Por que Cristo é o sumo sacerdote? Desculpa, faltou aqui, viu? Por que Cristo é o sumo sacerdote? Porque ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados do homem. A gráfica falhou aqui. 17. Quando Cristo exercerá plenamente seu reinado? No milênio. 1000 anos do governo de Cristo, em que nascerão pessoas, né? Em que seres humanos nascerão. Então haverá algumas classes de pessoas. Por exemplo, a igreja estará na terra reinando, já ressuscitada, arrebatada depois de 7 anos das bodas. Os anjos estarão na terra.
Jesus Cristo vai exercer o seu reinado no trono lá em Jerusalém. Pessoas, seres humanos, nascerão nessa época. Então teremos aí umas 3 ou 4 classes de seres. Anjos, igreja, seres humanos e Cristo habitando em Jerusalém. O governo do milênio, né? Que maravilha. 18. A quem Jesus pagou o preço da redenção? A Deus, não foi ao diabo. Deus nunca deveu nada para Satanás. Esse preço foi pago para Deus porque Deus foi a parte ofendida na relação entre Deus e o homem. Muito bem. 19. De que forma o Senhor Jesus ressuscitou? Em corpo. E assim foi visto por muita gente por 40 dias, quando esteve na terra. Pediu para que tocassem nele, que ele tinha carne e osso. E a última pergunta, 20. O que é a doutrina da kenosis? A doutrina da kenosis, pessoal, é a doutrina do... Pode responder assim, ó, para encurtar a resposta. A doutrina do esvaziamento da glória de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, diz que o Senhor abriu mão, se esvaziou da sua glória. Eu quero lembrar vocês que lá no céu ele era adorado como Deus pelos anjos. E abriu mão de toda a sua glória para descer na terra e aqui morrer por nós. Portanto, isso é a kenosis, quer dizer esvaziamento. Cristo esvaziou-se da sua glória, mas não do seu poder. Ele passou então a depender do Espírito Santo para ser conduzido ao deserto, né? Para ser levado de um lado para o outro, da força do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo. Para ressuscitar, Cristo precisou que o Espírito Santo ressuscitasse dos mortos. Ele foi cheio do Espírito Santo, né? Quando diz o Espírito Santo do Senhor está sobre mim porque me ungiu, lá em Nazaré, na sinagoga. Portanto, a kenosis é a doutrina do esvaziamento. Cristo se esvaziou da sua glória, mas não do seu poder. Amém, pessoal? Eu acho que é isso, né? Nós encerramos aqui. Estudem, por favor. As perguntas são muito fáceis. E eu espero vocês quinta-feira, dia 15, ou no sábado, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quinta, dia 15, a prova da semana, e 17, a prova do sábado. Prova virtual, pessoal. Eu vou enviar no grupo para vocês a prova. Vocês vão ter 2 horas para preencher e responder e me enviar. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, né? Não desanime, não desistam, porque teologia é assim mesmo. A gente vai aprendendo pouco a pouco e a graça de Deus vai nos ajudando por causa do cansaço, né? Eu mesmo estou bem cansado, mas é muito bom estudar, e principalmente essa matéria que nós acabamos de estudar aqui da Cristologia, doutrina de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.